Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu me chamo Vivian e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa grande obra do Otto Maria Carpo, A História da Literatura Ocidental, o volume 1. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como foi ter realizado a leitura desse primeiro volume. Eu finalizei na semana passada. Quais são os pontos principais que o autor vai abordar dentro desse primeiro volume e dar algumas dicas para vocês de como é que vocês podem aproveitar ao máximo esse grande livro do Otto Maria Carpo. Então, aguardo vocês depois da vinheta. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu tenho um livro de forma digital. Eu li na edição aqui da Livraria do Senado, né, que é uma ótima edição. Eu ouvi falar aí que é a edição mais completa e realmente eu gostei muito. Preferi começar lendo de forma digital, por algumas questões ficava mais fácil para mim, mas já estou providenciando aí a compra dos livros físicos, inclusive no valor bem bacana aí, frete grátis pela Livraria do Senado, né? Hoje eu olhei no site, tá R$ 120 todos os volumes. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre essa obra, eu falo mais detalhadamente em um vídeo que eu já postei aqui do canal. Então eu falo dos 4 volumes, dou aí um contexto do autor, da obra, é um vídeo bem bacana. Vou deixar na descrição desse vídeo. Então eu queria mostrar para vocês um pouco sobre os principais pontos que são abordados aqui pelo Otto Maria Carpo no primeiro volume e mostrar para vocês como eu fiz essa leitura para tirar o máximo proveito da obra. Eu fiz algumas marcações, também fiz anotações e eu queria mostrar para vocês, certo? Então, a partir de agora eu vou dividir aqui a minha tela com a tela do computador para que vocês possam visualizar melhor. Então, aqui estou eu, pessoal, na tela aqui do computador. Então, como vocês podem ver, aqui está o PDF, você consegue baixar pela própria Livraria do Senado Federal, certo? E aqui é um volume bem bacana. Você tem algumas introduções, as introduções que o próprio autor fez nas outras edições. Você tem inclusive um artigo dele sobre os prefácios. Então, é uma edição assim realmente bem completa. Inclusive, a gente pode ver aqui que tem algumas fotos dele. Realmente foi assim uma edição. Aqui são alguns capítulos que de uma edição para outra ele decidiu que excluiria, né? Aí eles colocaram aqui, inclusive com anotações dele. Aqui são as capas, as antigas capas das primeiras edições, fotos do Otto Maria Carpo. Então é uma edição assim que eu indico bastante, bastante mesmo. E já adianto que realmente vale muito a pena ler essa obra. Você conhece muitos autores, para quem tem interesse em ler bastante de literatura clássica, eu pelo menos eu quero conhecer até o fim da minha vida o máximo de obras literárias clássicas que eu puder. E aqui é um ótimo livro, você pega muitas dicas de muitas obras e muitos autores que eles são clássicos, mas atualmente eles até são pouco citados, pode ser considerados mesmo como esquecidos, né? Muita coisa. Você não vai encontrar edição brasileira, não vai encontrar edição em português. Então, essa obra do Otto Maria Carpo me acendeu muito o desejo de aprender outras línguas, principalmente o inglês, né, que é essencial, e o francês, porque você já encontra nessas línguas as traduções de boa parte dessas obras citadas pelo Otto Maria Carpo. Então, essa obra, História da Literatura Ocidental, é uma obra que ela vai despertar muito esse desejo por mais conhecimento, sabe? Quanto mais você lê, mais você vê, nossa, eu não sei de nada, né? Eu não conheço nada, porque olha o tanto que esse autor leu, olha o tanto de autores que esse autor conheceu, autores que eu nunca tinha ouvido nem ser citados na minha vida, né? E nem sequer tem traduções para o português, mas que você lê ali o Otto Maria Carpo falando desse autor, falando das suas obras, e você fica curioso, você quer
conhecer, provoca aquela sede, né, de conhecimento. Eu sei que tem muitas pessoas que pegam esses volumes da história da literatura ocidental para ler como obra de consulta. Então, você está interessado em saber sobre uma determinada obra, você vai lá e pega somente aquela parte e lê. Ou você terminou de ler um livro clássico e você quer ver aí uma análise crítica, né, uma crítica literária daquela obra, e você pega a história da literatura ocidental e lê. Eu acho isso bacana também, mas eu acho que eu indicaria que quem pudesse ler as obras de forma contínua, realmente lesse do começo ao fim e todos os volumes, olha, pode ter certeza que você não vai se arrepender. E assim você compreenderia melhor realmente essa história, essa cronologia. Você acompanharia essas mudanças do estilo literário, né? Como é que essas obras elas foram se transformando, como é que foi surgindo os gêneros. Então isso é muito bacana para quem se interessa em literatura e conhecer mais obras, conhecer mais autores, está aqui uma ótima fonte. Então aqui eu vou dar um pequeno resumo aqui do que ele fala nesse primeiro capítulo e vou mostrar para vocês como eu fiz essa leitura tirando o máximo de proveito, né? Eu escrevi uma lista com os principais autores que são citados e eu queria mostrar para que vocês pudessem também se basear nessa minha forma de leitura e também tirar um bom proveito dessa obra. Então aqui nós temos a parte 1, em que ele tem como título A Herança, né? Vou até aumentar aqui o zoom. Então, a herança. Então, o que o autor Maria Karpov, vai analisar nessa parte 1, em que ele fala a herança? Ele vai analisar o legado da antiguidade para o nosso mundo ocidental. Ele também vai citar a questão da filosofia, da ciência grega, da ciência romana e também do direito romano. Então ele não se apega somente àquelas obras que a gente tem como tradicionalmente literárias, que são obras de ficção, né, são poemas, não. Ele também vai falar um pouco sobre essas obras mais voltadas para a retórica, mais voltadas para a oratória, mais voltadas para as ciências, para o direito. Ele cita Platão, ele faz uma análise de Platão, porque inclusive ele diz que considera Platão também dentro dessa parte de literatura, porque ele era um filósofo, mas a forma em que ele escrevia as suas ideias filosóficas era uma forma essencialmente literária, né? Então ele também analisa Platão. Você acaba conhecendo grandes nomes da retórica, da oratória. Então é um livro assim essencial para todo mundo que se interessa pelo Trivium, por exemplo, né? Para todo mundo que se interessa por a cultura clássica em geral, não só literatura. Então aqui, qual é a principal característica dessa parte 1? Ele vai falar sobre a fundação cultural do Ocidente pela fusão grega, romana e pela cultura cristã, certo? A cultura judaico-cristã de uma forma assim resumida. Então aqui a gente tem parte 1, a herança. Primeiro, no capítulo 1, ele vai falar sobre a literatura grega. Depois, ele vai falar sobre o mundo romano e o cristianismo e o mundo. Então, aqui é a base do Ocidente, né? Aqui nós temos a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaico-cristã. Então, aqui é a base da fundação da nossa civilização ocidental. Apesar de, logo aqui no início, nos prefácios aqui da obra, o Otto Maria Karpov dizer que o método dele de pesquisa e de escrita e de construção da história da literatura ocidental não é o mais viável, não é o que mais se encaixa para se falar da literatura antiga. Mas mesmo assim, ele ainda analisa. Ele considera até mesmo uma forma deficiente de se analisar essa parte, por ele achar que o método dele não se encaixa perfeitamente. Mas, gente, vale muito a pena. Uma das minhas partes preferidas foi essa primeira parte em que ele fala da literatura grega, da literatura romana e da literatura judaico-cristã. E aí a gente vem aqui para a parte 2, onde ele vai falar sobre
o mundo cristão. Então, do que ele fala, né, nessa parte 2? Ele vai falar da união da fé cristã com a herança clássica, que vai moldar ali a literatura medieval, a cultura medieval de uma forma geral. Né? Então, é a união da fé cristã com a herança clássica. O que seria essa herança clássica? Seria justamente aqui, essa primeira parte, né? A literatura grega, a literatura romana e a judaico-cristã. Então, ele vai falar sobre essa continuidade da Idade Média, né? Durante muito tempo se acreditou que a Idade Média era um período de decadência da literatura e da cultura. Mas não, ele vai falar aqui da Idade Média como um período de continuidade entre essa mente, essa cultura criadora da antiguidade. Então ele vai falar sobre a patrística, sobre a escolástica, sobre a poesia medieval, a literatura cavaleiresca, que é assim extremamente importante e legal você ler sobre, e a questão monástica também. Então, ele vai falar de que autores principais nessa segunda parte, né? Nós vamos ter ele falando sobre Santo Agostinho, sobre São Tomás de Aquino e também ele cita já Dante. Então, Dante, ele coloca ele como um homem da Idade Média, certo? Mas ele também vai ser citado no capítulo em que ele vai falar mais sobre esse início de modernidade, onde a gente vai falar da Renascença, né? Mas o Dante, ele é um autor que vai representar, sim, a Idade Média. Na Idade Média nós tivemos esse grande nome da poesia, né? Não só italiana, como universal. E aqui, eu não falei, né? Os principais autores que vão ser citados aqui são muitos autores importantes. Então, aqui na Grécia, a gente vê eles citando Homero, a gente vê aqui no mundo romano eles citando Virgílio. Nós vemos aqui no cristianismo e o mundo que ele vai citar Boécio. Então, são basicamente esses autores. Então, nós vamos para a parte 3. Na parte 3, ele vai falar sobre a transição. Na transição, ele vai falar sobre o século XIV, que é o chamado Trecento italiano, né? Então, nós temos Dante, Petrarca e Boccaccio, e que eles vão iniciar o que a gente já tem ali como uma literatura moderna, marcada principalmente pelo humanismo nascente, né? Então, vamos ter aí o humanismo nascendo através de Dante, de Boccaccio e de Petrarca. Então, a principal característica aqui que ele vai discorrer nessa parte 3 vai ser a ruptura do universalismo medieval e a afirmação do individualismo e do humanismo, que é justamente o que vai caracterizar aí a renascença, a formação dessa modernidade, essa ruptura com o universalismo da Idade Média. Então, como principais autores, como eu já citei, nós vamos ter aqui Dante, Petrarca e Boccaccio. São os principais nomes aí dessa ruptura, né, do Trecento. E na parte 4, nós vamos ver sobre a Renascença e a Reforma. Gente, foi um capítulo assim que acendeu muita curiosidade em mim, sabe? Essa parte da Reforma Protestante, realmente a gente vê assim uma forte modificação daquilo que a gente tinha ali como de costume, né? Então, eu achei uma parte bem interessante. A análise do Otto Maria Carpo disso aqui é muito bom, é muito legal. Todo mundo deveria ler isso daqui, gente. Então, aqui, nessa parte 4, que é a Renascença e a Reforma, nós vamos ter ele falando sobre o século XV ao século XVI. E ele vai falar da Renascença italiana e a Renascença internacional, sobre o humanismo cristão, sobre a reforma protestante e como tudo isso transformou ali a literatura europeia. Então, a principal característica aqui dessa parte 4 vai ser a redescoberta do mundo clássico, mais essa ruptura religiosa da reforma protestante.
e a emergência ali da subjetividade moderna. Então, a gente vai ter aqui como principal tema a subjetividade, a individualidade e a reforma protestante, nessa grande ruptura. Como principais autores, ele vai citar aqui Erasmo de Roterdã, que vai representar um humanismo cristão. Nós temos Lutero, grande nome aí da reforma protestante. Ele faz uma análise de várias páginas de Lutero. E ele também vai citar Camões. Ele vai citar Camões como uma síntese renascentista portuguesa, né? Com a sua principal obra aí, Os Lusíadas. Então, essa é a parte, o primeiro volume da história da literatura ocidental. Então, nós vamos ter aí essas 4 partes. Essas outras partes aqui são dos outros capítulos, certo? Então, gente, como foi que eu realizei essa leitura para tirar o máximo proveito dessa obra? Como vocês podem ver aqui, vou colocar aqui no capítulo 1. Então, nós temos aqui a parte 1, a herança. E como foi que eu decidi ler a história da literatura ocidental? Como eu estou aqui de forma digital, então a gente se sente mais livre até de poder riscar, poder anotar, colorir, porque tem como você apagar, né? Já no livro físico, não. No livro físico eu gosto de escrever apenas com lápis. Para caso eu precise apagar, né? Dá certo ali, não fica ali uma rasura permanente. Então, no livro físico, o que vai se diferenciar é que eu não vou utilizar cores, mas também dá totalmente para você fazer essas marcações. Então, aqui eu pintava de amarelo quando era uma frase que eu a considerava importante para o entendimento, né? Então, para que eu fixasse melhor aquela frase, para entender ali do que o autor estava falando. Mas o principal, né? Eu marcava aqui com marca-texto digital, nessa cozinha aqui azulada, esverdeada, as obras. Então, quando o Otto Maria Carpo citava obras importantes, eu ia aqui e pintava, né, nessa cozinha. E quando ele citava o autor, eu circulava com essa mesma cor. Então, frases importantes, coisas importantes, pintava aqui de amarelo. Nomes de obras, pintava com essa cor azulada. E os autores circulava com essa mesma cor. Então, aqui fica muito simples. Então, se eu quero pegar aqui e ver, vamos ver aqui quais foram os autores citados nessa primeira parte, aqui onde ele fala, no capítulo 1 da literatura grega. É só você bater o olho e você já vê. Então, tem aqui Homero. Vou passando aqui. Qual o próximo que ele vai citar? Hesíodo. Temos aqui as obras A Teogonia, Os Trabalhos e os Dias. Ele cita Píndaro. Claro que não é todas as obras que eu ia lá e pintava. Então, somente as obras que eram as mais importantes que eu fazia isso, né? Até porque o objetivo de você marcar isso é para que você olhe ali e você já extraia o que é o mais importante. Então, o próximo autor aqui que ele cita vai ser esses 3 autores, né? Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Então, nós temos aqui várias obras que ele vai citar que são muito importantes, como a Antígona, a Orestes, os Persas, Prometeu Agrilhoado, que a gente tem hoje em dia a edição como Prometeu Acorrentado. Nós temos a Electra, Rei Édipo. Quando era algo assim bastante importante, alguma observação importante para o entendimento, eu fazia aqui esse sublinhado em vermelho. Então, fazia aqui anotações. Aqui tem o outro autor que é Eurípides. Então, aqui também nas notas de rodapé ele coloca muitas obras do autor. Sempre quando ele cita o autor pela primeira vez, ele coloca ali a notinha de rodapé com as principais obras desses autores. Apesar de que, como é uma obra mais antiga, as edições que ele cita aqui, nós não temos mais essas edições, né?
Existem muitas obras aqui que ele coloca edições em outras línguas, porque provavelmente não tinha em português, mas hoje em dia a gente tem essas obras. Então, eu gostava muito, foi basicamente o que eu fiz. Eu circulava ali, e assim que eu finalizava um capítulo, eu ia e passava para cá. Eu criei aqui uma página que eu poderia muito bem fazer, escrever mesmo no papel, mas nessa época eu realmente precisava fazer de forma digital. E ia e anotava ali, quando eu finalizava o capítulo, eu voltava e via ali todos os autores que eu tinha circulado. E quando é uma obra que ela é muito importante para aquele autor, geralmente eu colocava ali entre parênteses ao lado do autor. Mas existem autores que todas as obras deles têm um grande impacto, têm uma grande importância. Já existem outros autores que eles são importantes apenas em uma obra específica, né? Foi ali a obra do auge deles. Então, quando é esse autor que ele tem essa obra principal, eu coloco ali do lado. Mas se for um autor que ele é importante no geral, todas as obras dele são importantes, geralmente eu colocava apenas o nome dele. Então, como vocês veem aqui, quando eu finalizei o capítulo 1, que é da literatura grega, eu anotei aqui Homero, Ésquilo, Aristófanes, Sófocles, Eurípides. Então, tem aqui os nomes, todos os nomes que eu circulei. E aqui, entre parênteses, algumas obras. Aqui, algumas anotações, como, por exemplo, Platão. Ele era um poeta, né? Otto Maria Carpo acredita que sim, ele tinha uma índole literária. Já Aristóteles, por exemplo, ele diz que não irá abordar, porque ele já não considera Aristóteles como um pertencente ali à literatura, né? Já seria ali um filósofo propriamente dito. Então, basicamente isso. Assim que eu ia terminando um capítulo, eu voltava, via o que eu tinha circulado e anotava aqui. Aí, o que acontece? Olha para vocês verem como tudo se conecta nesse canal. Eu tenho outro vídeo em que eu falo sobre a minha planilha, sobre a minha lista de leituras, que eu já vinha construindo antes de ler aqui a história da literatura ocidental. Vou abrir aqui para vocês. Então, gente, tá aqui a minha lista geral de leituras. Então, o que eu fui fazendo? Quando eu ia concluindo o capítulo, que eu ia anotando, eu ia pesquisando autor por autor no Google, para ver ali se tinha aquelas obras publicadas, né, em português. Então, todos os autores em que eu conseguia achar edição brasileira, né, edição em português, eu ia e passava aqui. Por quê? Porque a história da literatura ocidental vai citar os autores clássicos, as principais obras, né, do que foram produzidas aí no mundo inteiro. E eu tenho interesse de ler tudo. Se eu puder ler todas as obras da história da literatura ocidental, eu vou ler. Então, como eu não sei outras línguas, eu tenho que dar prioridade para o que tem edição na minha língua, na língua que eu sei ler, que é português. Então, quando eu via que tinha ali uma edição, eu já colocava aqui na minha planilha. Inclusive, eu fiz aqui uma modificação, né? Se vocês forem ver o vídeo que eu postei falando um pouco sobre essa planilha, vocês vão ver que aqui eram números de páginas, mas eu achei que não era tão necessário e modifiquei para aqui para edição e data de publicação, que eu ainda vou ter que repassar aqui essas informações. Mas, enfim, então eu vou pegar aqui um livro, por exemplo, que eu conheci através da história da literatura ocidental. Aqui está. Então, eu li, anotei aquele autor e depois, quando eu tinha ali um tempinho, eu ia pesquisando autor por autor para encontrar ali edições. E aqui foi um deles. Achei aqui uma edição em português chamada A Canção dos Nibelungos, né? É de um autor anônimo. Foi publicado pela editora Clube de Autores, certo? E coloquei aqui uma notinha, né, um comentário com a sigla HLO, que me indica que eu conheci essa obra por meio da história da literatura ocidental. Sempre gosto de fazer isso. Se eu conheço uma obra através de um outro livro, eu coloco citado no livro tal.
Se eu recebo indicação de uma pessoa, indicado por fulano de tal, se eu conheço através de um canal do YouTube, eu coloco lá. Se foi através do professor Olavo de Carvalho, no True Old Speak, eu coloco lá, True Old Speak. Se foi através do COF, eu coloco COF. Então aqui, por exemplo, a Casa da Água, eu já sei que ele foi citado no True Old Speak, pelo professor Olavo. A Celestina foi citado na História da Literatura Ocidental. Vamos ver aqui esse outro, foi no COF. Concepção do Mundo na Idade Média no COF. Vamos ver aqui outro da História da Literatura Ocidental. Gente, essa planilha aqui pra mim ela é fundamental, tá? Então esse livro aqui, A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, conheci através da História da Literatura Ocidental. Foi um livro publicado pela editora Maquinaria Editorial. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu fui fazendo esse processo, então se vocês puderem seguir, porque eu garanto que vocês vão tirar bastante proveito, porque você tá lendo ali, você aprende sobre o contexto do autor, aprende sobre o contexto da obra, vê ali já uma crítica literária que, dicas de passagem, Otto Maria Carpo foi o maior crítico literário que nós tivemos, né? E você vai anotar ali aqueles autores, vai construir uma lista. E você pode também criar uma planilha ou até mesmo criar uma lista mesmo manual, para que você vá procurando se esses autores têm livros publicados aqui em edições brasileiras e já vai anotando ali, construindo a sua lista para você ter aí uma lista de ótimos livros, livros clássicos para o resto da sua vida. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram que eu desenvolva um pouco mais esses temas que eu citei aqui para vocês, caso vocês queiram que eu disponibilize também a minha lista completa aqui, conforme eu tinha mostrado para vocês, ó, eu fui dividindo por partes, por capítulos. Então, caso vocês queiram que eu disponibilize, coloquem aí nos comentários que eu disponibilizo aqui a lista completa para vocês. Então é isso, não esqueçam de ajudar o canal se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando o vídeo. Isso ajuda bastante. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.